Amém. Vocês estão contentes? Amém. Eu também estou, graças a Deus. Uma semana cansada, não sei a de vocês, né? Mas a nossa foi bem corridinha. Mas o Senhor tem nos dado muitas e muitas e muitas vitórias. E por isso estamos muito contentes com o Senhor. Confesso que hoje vi umas carinhas lindas aqui, né, Fabi? Amo muito a sua vida, você é bem-vinda, como todos vocês que estão aqui por primeira vez. Vocês que faz tempo que não voltam, são bem-vindos. Deus é bom. E é muito bom estarmos juntos e podermos sentir a presença de Deus. Por mais que a gente faça isso em casa sozinho, nunca vai ser igual quando não temos a comunhão com os irmãos. E é um momento precioso estarmos juntos e adorar o Senhor juntos. É diferente. Por mais que as pessoas falem assim: ah, mas em casa eu adoro a Deus do meu jeito. Você pode até tentar, mas nunca vai ser como é quando estamos juntos. E é maravilhoso. Deus me visitou de uma forma assim tremenda enquanto a juventude estava aqui adorando a Ele, porque sempre foi um grande sonho nosso, né? O pastor Mota, a pastora Dani, muitos anos aí trabalharam com a juventude. O Rego também se dedica há muito tempo a cuidar da juventude. Para nós, ter vocês aqui é uma grande resposta do Senhor para essa igreja. E aquilo que o Denis ministrou aqui é algo que a gente tem que levar para os nossos dias. Não se conforme com o mundo que tem aí fora. O fato dos jovens estarem engravidando com 12, 13 anos, você passar na biqueira e ver lá as crianças, os jovens de 16, 18, 20 anos, e a gente achar normal, achar algo, é esse tempo, é essa geração. A igreja do Senhor não deve se conformar com esse tipo de coisa. O Senhor não nos fez para isso. E enquanto eu via vocês adorando aqui, eu vi o Espírito Santo de Deus nos visitar de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. Então você que é jovem, influencie. E influencie a sua geração, influencie os seus amigos, influencie a tua família. Deus não te chamou somente para estar aqui, mas Ele te chamou para influenciar outras pessoas. É para isso que o Senhor nos chama. Amém? Estou muito feliz. Quero partilhar aqui de um texto bem conhecido com vocês, que está no Evangelho de João. Não é de João, mas é que João escreveu. Capítulo 6. Fica de pé só para a gente ler rapidinho, vocês sentam. Aonde Jesus está ali falando sobre inúmeras coisas, mas eu queria deixar aqui 2 versículos registrados, né? Uns 4 versículos aqui, para a gente usar como base para essa noite. A partir do 65. Vamos ler juntos aqui. Vocês vão projetar ou quer que eu leia de lá? E fala assim, ó. E continuou. É porque Jesus já está falando, né? Já é o versículo 65. Jesus já falou ali, absurdo. Já estava numa conversa, ó. Só que a gente vai ler do 65 para frente para a gente poder entender, senão toma muito tempo. E continuou Jesus falando. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Jesus falou ali aos 12: vós também desejais ir embora? E aí Simão Pedro respondeu a ele, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Agradeça a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele visite o teu coração, que essa palavra venha cair como uma semente frutífera na tua mente, no teu coração.
Pai, no nome de Jesus, eu te adoro, eu te exalto, porque Deus é o que eu consigo fazer, Senhor. Se eu pudesse fazer mais, Pai, eu faria, e o Senhor sabe que sim. Eu sou grata por essa igreja, eu sou grata por cada irmão que está aqui. Nesse momento eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos, te agradecer pela minha família, te agradecer por essa rica mensagem que o Senhor tem deixado disponível para nós. E eu quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda a interpretar, nos ajuda a ouvir, nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós nessa noite. Estamos aqui porque desejamos te conhecer, te desejamos, Pai, queremos andar contigo, mas em nome de Jesus, Senhor, nos acrescenta mais fé, mais sabedoria nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Essa é uma palavra bem conhecida, é um discurso que Jesus estava falando ali, logo depois da multiplicação dos pães, logo depois dele andar sobre as águas. Jesus trabalhou bastante antes dele falar isso, e uma multidão seguia Jesus, igual nós hoje. Uma multidão andava e queria conhecer dele, saber quem realmente ele era. Obrigado, Carol, porque é incrível, a gente sobe aqui, o negócio seca a boca. E eu não comi jabá hoje. E ali o povo acompanhando Jesus, se a gente for ler todo o capítulo, né, o contexto, Jesus estava fazendo coisas lindas, lindas. Ele multiplicou ali comida para uma multidão de gente, só com uns pãezinhos e uns peixinhos, um lanchinho que alguém levou. E ali Jesus sabia a necessidade do povo, e esse jovem falou: olha, eu tenho isso. E Jesus multiplicou, e o povo não acreditava de onde que vinham tantas coisas. Logo depois aconteceu que Jesus andou ali sobre o mar e chamou Pedro: vem. E Jesus estava fazendo coisas lindas, e as pessoas acompanhavam Jesus. Eles queriam saber onde Jesus estava a todo custo. Eles queriam andar, eles queriam entender. Jesus, nessa ocasião, saiu sem avisar, foi para outra cidade. O povo amanheceu e falou: mas onde está Jesus? O barco dele acho que está por ali. Olharam o barco: não, mas ele não está. Deduziram: vamos atrás dele, que ele deve estar em outro canto. O povo desejava estar andando com Jesus, porque eles sabiam que Jesus era alguém diferente. Eles acreditavam que de Jesus algo novo estava acontecendo. E ali Jesus ensinando para eles, falando, porque o povo já estava confundindo. As pessoas já... Gente, eu vou descer que essa luz é muito quente. E hoje eu vim de preto. Eu sou preto. E está um calor danado ali em cima. E ali o povo andava atrás de Jesus porque eles desejavam algo de Cristo. Eles queriam algo novo do Senhor. E eles andavam. Só que eles acabaram confundindo, pensando assim: ah, Jesus pode ser o rei de Israel, Jesus pode ser aquele que vai agora passar a dirigir, né? Politicamente falando, eles acreditavam que Jesus poderia ser o rei daquela época. E Jesus, já entendendo e captando aquilo que o povo estava confundindo, já começou a deixar claro para ele, o povo. E ali ele fala que ele é o pão da vida, que não tem condições do povo ter parte com ele, se não comer da carne dele. E ali ele já vem falando, antecedendo alguns fatos que o povo não entendia nada, nada. E aí ele falava as coisas do reino, que ele era sim um rei, mas um rei que não era dali, era o rei de um mundo eterno, de um reino eterno, de um céu que estava por vir. E Jesus falava para eles. Só que ele falava assim: ó, se vocês desejam conhecer o meu Pai, se vocês desejam estar próximo de Deus, é necessário que vocês me conheçam primeiro. É necessário que vocês saibam que eu sou um rei, sim, mas não desse reinado que vocês estão achando que eu sou, mas de um reino que ainda está por vir. Um reino que, para que vocês possam ter acesso, é necessário que eu morra. Um reino que, para que cada um de vocês possam habitar lá, é necessário que vocês mudem. Vocês precisam aceitar a vontade do meu Pai, para que eu possa ser esse caminho que leva vocês para morar no céu.
olharam aquilo, a Bíblia fala que era uma grande multidão, e muitos acharam que eram palavras muito duras. Era incompreensível para eles algumas coisas, porém, aquilo que Jesus falava acerca de vocês precisam ser transformados, vocês precisam acreditar não somente nisso que é terreno, nisso que vocês estão vendo. Não tem como ficar correndo atrás de mim só porque eu multiplico pães ou porque eu faço milagres, porque é isso que vocês estão atrás. Se vocês desejam conhecer do meu Pai, vocês precisam se alimentar de mim, porque eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que desci do céu, enviado do Pai, para alimentar vocês, para que nunca mais nenhum de vocês tenha fome. Porque a carne tem fome, mas o que eu tenho de alimento espiritual para vocês é algo que não vai acabar. E muitos desistiram. Olha que incrível. Sinceramente, gente, se você vê um homem andar sobre as águas, não é uma coisa uau. Se você está num lugar e o homem vai lá e faz o cego enxergar, faz o povo comer de onde não tem, você não vai falar uau. Se ele falar para você assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas para que você se alimente de mim, você precisa andar assim. Eu particularmente falaria, uau, eu vou. Mas para aquele povo não foi uau, para alguns. Eles enxergaram como palavras muito duras. Palavras que eles falaram, não, imagina, esse daí não é filho de José? Não é aquele lá que nasceu ali em tal lugar? A gente não conhece o pai e a mãe dele? Como que ele vem dizer para nós agora que ele é o próprio Filho de Deus? Olha aí, até um pouquinho antes, eles estavam acreditando que Jesus era um cara. Mas quando Jesus foi lá e tocou na ferida de, vocês precisam aceitar outras coisas, eles já passaram a olhar tipo assim, não, você não. Não vem querer falar isso pra mim não, que não, te conheço, sei de onde você veio. Não, tchau, tô indo embora. E ali para nossa surpresa, né? Porque hoje a gente conhece a história, então não posso me prender somente nesse versículo. Para nossa surpresa, conhecendo Pedro, a gente vê a atitude de um homem que talvez é aquele que fez uau! É o Pedrão que erra, o Pedrão questionador, o perguntador, o que não aceitava qualquer coisa. E aí Jesus fala, e aí, vocês também? Quer ir igual a eles? Quer sair fora? Se vocês acharem também que deve, então vão. E aí, para nossa surpresa, pelo menos para minha, Pedro fala o quê? Em nome logo dos 12, né? Porque Jesus pergunta para os 12. E ele já vem falar, não. Como? Para quem iremos? Muita gente lê essa história e às vezes traz essa, né, parafraseia essa frase aí, parafraseia esse versículo, falando para onde iremos, mas na verdade Pedro ele deixa claro, para quem nós iremos, se o Senhor já nos apresentou as palavras de vida eterna, para quem o Senhor quer que nós vamos? Porque se eu te abandonar, eu tenho que ir para outra pessoa, eu preciso ir para dar outro rumo na minha vida. E ali Pedro ele faz esse questionamento e ele responde por ele e por todos os discípulos, né? Que ele fala, nós não, nós temos andado contigo, te conhecido e nós temos crido que tu és o Cristo, o Deus vivo que desceu dos céus e que está aqui habitando no nosso meio. E ali Pedro inicia, na minha opinião, porque o rego esqueceu a Bíblia aqui, né? Uma Bíblia que nós temos que, né, Fabi? Que está em ordem cronológica, que ela sempre me ajuda a entender os tempos de cada palavra do Evangelho. E a Rega esqueceu aqui na igreja. Eu falei, mas será que aqui Pedro ele já tinha confessado que Jesus é o Deus? Porque em Lucas também ele fala alguma coisa, né? No Evangelho de Lucas eu queria entender se foi antes ou depois. Mas o Rega vai esclarecer isso para nós, porque eu não mandei ele esquecer a Bíblia aqui, né, amor? E aí eu acredito que ali Pedro iniciou, ele deu um passo muito grande, um passo bem grandão,
para sair do estágio do conhecer para o crer. Porque às vezes a gente conhece, nós ficamos sabendo de um monte de coisa, mas nem sempre a gente acredita. É diferente. No dicionário, conhecer é quando eu tomo entendimento, conhecimento sobre alguma coisa. Então eu vejo ali, ai meu Deus, o que, Senhor amado? Alguém fazendo uma comida. Eu posso até comer e saber o que tem ali, mas eu não vou ter certeza do que tem ali dentro, porque conhecer é as informações que a gente tem às vezes no Instagram, lá nas páginas que a gente visita. Não sei qual você visita, eu visito bastante Instagram. E às vezes tem um monte de coisa lá. Vem um povo falando neurociência, aí eu vou, leio, aí amanhã já aparece 10, porque eles sabem que eu gosto de ler isso. Fiquem atentos. Aí tá lá aparecendo um monte de coisa daquilo que eu cliquei. Mas o fato de eu ler sobre um assunto, ou de eu passar uma página, ou tomar conhecimento no jornal ou na rádio, não me faz entendida, não me faz apropriada do assunto. Gosto muito da neurociência, gosto muito da psicologia, mas eu não sou uma neurocientista. Não posso falar com propriedade sobre assuntos que talvez eu conheça de uma forma rasa, como se eu fosse uma pessoa realmente entendida daquilo. Então conhecer é quando eu vejo a irmã. Qual é seu nome? A irmã Ruth. Eu sei quem ela é, sei que ela é amiga do pastor Mota, sei que ela já veio aqui na igreja, mas eu não tenho intimidade com ela a ponto de, puxa, Ruth, nosso Deus, ó. Não. Conhecer um assunto não nos faz profundamente íntimos ou fortalecido a ponto de falar, eu creio, eu morro por isso. E eu creio que Pedro, nessa situação, ele pulou do estágio. Ele saiu do estágio ali, talvez, dos demais que resolveram ir embora, que conheciam, ouviram falar de Jesus, até viram que Jesus era um cara que era diferente. Oi? Né? O dia que ele fez backfish para todo mundo. Mas não trouxe profundidade suficiente para essas pessoas, para elas sair do estágio do conhecer. E Pedro, ele fala assim, eu tenho conhecido, nós temos conhecido e crido que o Senhor é o Cristo, é o Filho, é aquele que vai nos direcionar ao reino que você está pregando. Para onde que eu vou? Para quem que eu vou? Você é doido? Se eu te abandonar, para que lado que eu vou seguir? Não tem para onde eu ir. E é muito louco isso, porque às vezes a gente encara as mesmas situações. Isso daí foi lá atrás, quando os discípulos ainda estavam sendo convencidos da nova aliança, ainda estavam sendo convencidos de que Deus, com muito amor à humanidade, tinha enviado o próprio Filho para estar aqui. O próprio Deus habitou no nosso meio, se fez carne, se fez homem, para nos fazer merecedores do amor do Senhor, para nos fazer novamente filhos de Deus. Os discípulos estavam sendo convencidos daquilo, através do próprio Cristo, que era uma grande vantagem, que hoje nós não temos. Ninguém aqui vê Jesus igual eles andaram com Jesus, mas hoje temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que fala conosco, que a partir da nossa intimidade com Deus, a Bíblia fala para nós que Ele é como se fosse o próprio Cristo que anda com a gente. Mas como crer, se eu não consigo avançar do conhecer? E Deus tem falado muito comigo, muito comigo acerca da diferença entre conhecermos ao Senhor e crermos nele. Crer não é somente falar, eu tenho fé. Podemos ter fé em inúmeras coisas, podemos ter fé em inúmeras pessoas. Quando a gente vai lá no cartório, que o juiz vai lá e dá fé, é porque de certa forma ele coloca lá que ele viu o teu documento, que de fato você está registrado no cartório dele. Isso dá fé, botou lá. Tem os ditos populares da fé, né? Da fezinha da Mega Sena, da fezinha do jogo, A gente pode ter fé em um monte de coisa. Podemos dizer que acreditamos num monte de coisa. Mas esse crer que Jesus, que Pedro fala para Jesus ali, é o crer que a gente doa a vida.
É o crer que eu entendo que não existe outro estágio que não seja esse, de andar e seguir aquilo que a palavra nos ensina. E é muito louco quando eu olho para a nossa realidade dos dias de hoje, depois de tudo que foi vivido, todas as comprovações que temos de Jesus, todas as provas que a palavra de Deus nos dá, ainda vemos muitos de nós, que ainda seguimos e andamos buscando o Cristo milagroso, o Cristo que faz milagre, o Cristo que prospera, o Cristo que abençoa o meu casamento. Mas quando chega na próxima etapa, que Jesus fala para nós: tudo bem, hoje é o culto do amigo, né? Quem trouxe amigo? Eu trouxe. E a gente ama os nossos amigos, né? A gente tem zelo pelos amigos da gente. E a palavra fala para nós o quê? Que Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós, foi tão profundo, foi algo tão intenso, que Ele fala assim para os discípulos: olha, tudo isso que eu vim fazer por vocês e por nós, foi promover vocês. Hoje, a partir de agora, os que estão comigo, os que entendem quem eu sou, os que me aceitam, os que desejam andar comigo, o Pai chama vocês de amigos. Amigos, vocês não são chamados mais de escravo, nem de servo, mas são chamados de amigo, porque eu, Cristo, vim trazer para vocês o conhecimento do Pai, de todas as coisas que Ele deseja que vocês vivam. Mas é necessário andar, é necessário sair apenas do estágio do conhecer, é necessário sair do estágio apenas do estar com vontade de andar com Jesus, porque aqui eu sou tão feliz, porque aqui me faz bem. Ele nos convida a nos apropriar de Cristo, a estar com Ele, a fazer morada em nós. Senhor, anda comigo, que as minhas vontades sejam as tuas, que os meus desejos sejam os teus, que eu consiga seguir, Pai, não somente as ordenanças, mas que eu consiga viver o que o Senhor deseja. O que Jesus veio fazer para nós foi nos dar escolhas. Ter liberdade, o pastor Mota já falou sobre isso, já pregou sobre isso. Ter liberdade é ter escolha. Um escravo, ele não tem liberdade porque não é dada escolha para ele. Ou ele faz, ou ele morre. Ou ele trabalha, ou ele morre. E Cristo, Ele veio trazer para nós uma liberdade de podermos hoje escolher qual caminho a gente deseja seguir. E aquelas pessoas foram confrontadas com essa pergunta: qual caminho vocês desejam seguir? Agora vocês entendem quem eu sou, agora vocês sabem, vocês estão vendo, logo vocês verão a minha crucificação, e por isso será necessário ter parte comigo, porque aquele que não bebe do meu sangue, que não come da minha carne, não tem parte comigo, comunhão. Aquele que não anda comigo não pode dizer que é do Pai, porque o Pai só agrega a Ele aqueles que Ele escolheu. E é necessário, quem já foi escolhido pelo Pai, que aceite o caminho que o Pai tem a seguir. E às vezes nos dias de hoje a gente percebe muitos de nós sofrendo, ainda aprisionado com coisas que Jesus já nos deu liberdade. Ele já nos libertou, Ele já tirou o peso dos pecados das nossas costas, desde que eu entenda e lance sobre Ele. Não tem como Ele fazer aquilo que não é a obrigação dele, mas que é a minha obrigação. E aqui Jesus, Ele ensina, Ele fala, Pedro fala ali: eu entendi, eu desejo andar. Era um homem como eu e como você, cheio de erro, cheio de confusão, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Porque se a gente segue a história, a gente vai ver que Pedro foi difícil, mas ele não abria mão daquele que ele havia conhecido e que ele estava crendo. Devemos entregar tudo o que temos ao nosso Senhor. Temos a história de Jonas, que é uma história que fala muito comigo, muito mesmo. Aonde, quem conhece Jonas aqui, gente? O profeta que foi engolido pela baleia, pelo peixe, né? Não a baleia, o peixe.
aonde Deus falou para ele assim: ô Jonas, vai ali em tal cidade e fala para aquele povo se arrepender. Fala para eles que está chegando o tempo e quem não se arrepender, que vai morrer. E Jonas, bate o pé, não, Nínive não, eu vou para qualquer lugar, menos para lá. Estamos falando de um homem que tinha comunhão com Deus, que o próprio Deus falava ali com ele a ponto de direcioná-lo. Mas era um cara inteligente, porque Deus escolhe pessoas inteligentes. Deus escolhe pessoas que pensem, que indaguem, que pergunte, que questione, e Deus responde, gente. E ali Jonas fala: não, lá não. Vai para um lugar, tem um barco saindo para determinado lugar, e fala: opa, eu vou. E se esse barco está indo, eu vou pegar esse, é um sinal. Às vezes a gente é assim, né? Deus fala para a gente fazer uma coisa, e chega no lugar, acontece qualquer coisa, você fala assim: não, é um sinal de Deus que eu vou para esse lado que Deus está mandando. Sendo que Deus já deu outra ordem para nós. E ali a palavra fala para nós que Jonas embarca ali num barco e vai, sentido contrário ao que Deus mandou. Na intenção, na cabeça dele, fazendo a vontade de Deus. Eu vou, prego em outro canto, faço outra história e tal. E a Bíblia diz que virou uma tempestade, que enquanto ele estava em alto mar, a palavra de Deus fala que o barco revirou, que caiu chuva, que foi uma confusão. E ali eles clamavam: vamos orar para os seus deuses, vamos fazer qualquer coisa porque está dando ruim. E Jonas, caladinho. Até que fala que eles lançam sorte para tentar descobrir quem será que está aqui no nosso meio, que está dando tudo isso de errado. E aí Jonas se pronuncia. Dá para pôr para mim Jonas 1, o versículo 8, 7, se eu não me engano. Deixa eu subir aqui, vou beber água. A gente lê juntos. Aí. É o próximo. 9. Aí perguntaram para ele, né? Ele falou: não, acredito que sou eu que estou aqui, estou indevidamente nesse lugar, e provavelmente é por minha culpa. Aí perguntaram: mas quem é você? E aí Jonas foi e respondeu: eu sou hebreu, temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Pronto, só até mente ali. Essa Bíblia de vocês é esquisita. E aí Jonas fala: olha, eu sou Jonas, sou temente a Deus, adorador do Senhor, e eu sei que eu estou no lugar errado. Então me lancem no mar, porque eu sei que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Jonas sabia quem ele era, Jonas sabia o que Deus era, porque ele fala: eu sou Deus, temo ao Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Mas vocês percebem que o fato de conhecer a Deus não o livrou de crer naquilo que Deus mandou ele fazer? O fato dele conhecer, temer, ter comunhão com o Pai não o livrou, não fez com que ele caminhasse em prol daquilo que Deus mandou ele fazer. Se a gente ler toda a história de Jonas, no final ele explica: Pai, eu não fiz a sua vontade porque eu sabia que você é rico em misericórdia e que ia alcançar esse povo, e eu não queria. Eu acho que eles não mereciam ser salvos. Mas, gente, cabia a ele questionar o que Deus mandou ele fazer? Cabia? Se o próprio Deus falou para ele: vá, porque é o meu povo. Só temos essa confiança em ouvir. Quando eu digo ouvir, não é esperar apenas Deus falar no teu ouvido. Se a palavra é de Deus, se estamos num lugar onde Deus fala com a gente, eu preciso esperar Deus falar comigo? Deus já não está falando com a gente? Deus fala com você no louvor? Deus fala com você na oração? Deus fala com você através da vida dos irmãos? É isso. Mas o que me faz obedecer? Quando eu pulo do estágio do conhecer e eu desejo crer, eu desejo me apropriar,
Eu desejo viver o que Deus fala para mim, independente daquilo que eu sinto. E nós só vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós quando passarmos a crer, a caminhar. O Gustavo pregou aqui quinta-feira, que coisa mais linda. Cadê ele, gente? Olha lá, ô Senhor Deus, lindo, meu Pai. Ô gente, pregou aqui na quinta e ele falou acerca do entender. Como que era, Ruben? O entender? O confiar. Se buscarmos a todo tempo entender, é necessário a gente buscar conhecer a Deus, que a Bíblia fala para nós, aqueles que buscam conhecer o Senhor, Deus faz eles amigos, queridos. Tem algo bom que você queira galgar nessa terra? Tem algo que você queira conhecer e receber de algo tão forte que você possa se gabar e falar assim, nossa, olha, é quando a gente conhece Deus. A Bíblia fala, se tem algo que você pode encher a tua boca e se gloriar, nossa, eu busquei conhecer a Deus, eu quero ser amigo de Deus. É bom questionar, é bom a gente pesquisar, fazer pergunta, ir atrás, mas melhor que tudo isso é obedecer. Melhor do que apenas entender as coisas é confiar, fechar o olho e falar, eu vou. E às vezes a nossa inteligência, ela nos puxa para baixo. Nosso entendimento racional fala para nós, não vá. Deus toca o nosso coração, vai ali, ó, fulano está doente, põe a mão e ora. Não foi dada a ordem, Jota, para nós? Por que a gente não faz? Se temos o conhecimento da palavra que nos diz, faça. Por que não fazemos? Porque não cremos. Porque nos limitamos. Deixamos a nossa mente, as nossas crenças, as nossas tradições, o nosso achômetro puxar a gente a ponto de falar, não, acho que não. Aí toca o outro, né? Tem uns que falam assim, vai ali orar fulano. Aí veio, não, a intercessora, vai Andréa, você, ora ali. Porque parece que o Gui tem mais poder que eu. Não, Gui, vai você. Vai porque Deus vai te usar. E Deus nos convida a confiar, a acreditar, a tomarmos posse daquela bênção que Jesus já separou para nós, que Ele já venceu. É algo que é tão simples que para nós a gente quer fazer virar complicado. É da noite para o dia? Não. Existem trajetórias que a gente precisa ir amadurecendo, de pouquinho em pouquinho. Deus não vai exigir de nós talvez uma responsabilidade tão forte e tão grande como a de Jonas. Ele não vai exigir de nós talvez uma responsabilidade tão grande como a de Paulo. Mas todos nós precisamos começar, precisamos andar, precisamos prosseguir, precisamos avançar. E eu falo para vocês com a boca bem cheia, todos os dias Deus me desafia, todos os dias eu sou desafiada, todos os dias o Senhor, Ele coloca algo diante de mim, que eu falo, eu não consegui, mas a única coisa que Ele espera de mim é, Kelly, você vai abrir mão ou você vai? Eu não abro mão. Já percorri um caminho muito longo para agora ter que sentar e falar, eu não. E o que Deus espera de nós é avançar. Creia naquele que te chamou, creia naquele que te convidou, creia naquela primeira promessa que Deus falou para você. Avance, prossiga. Muitos têm ficado para trás simplesmente pelo fato de, não é para mim. Não, falaram para mim que... Ei, será que uma vontade, será que um desejo de viver algo que Deus talvez deu um não para você é maior do que acreditar naquilo que Ele falou para você? Lá na frente vai ser melhor do que o que você está vivendo hoje. Há 1 ano e meio atrás, quando nós viemos para cá, era um grande sonho para nós, né? Principalmente para mim, porque eu motivei muito o Reco para que a gente pudesse alugar um espaço e fazermos um projeto social. Isso vai fazer 1 ano e meio já. E quando viemos para cá, era para a gente ter feito várias salas aqui. Convidamos os amigos, os pastores,
falamos, vamos orar, vamos fazer, porque era um sonho que meu coração fervia, para um projeto social, para a gente poder influenciar a comunidade, para que a gente pudesse viver algo diferente. Mas nem passava na minha cabeça ser igreja. A princípio não. Quando buscávamos espaço, lugares para a gente alugar e mobiliar, o desejo do nosso coração, principalmente do meu, era ter o projeto social funcionando. E aí, quando tudo aconteceu, que Deus falou fortemente ao nosso coração e falou, não tem como, gente, tem que começar pela igreja, tal, não sei o quê. Eu confesso que foi uma grande decepção para mim, porque eu queria muito que daqui nascesse o consultório, nascesse salas, informática, não sei o quê. E Deus falou muito alto na minha cabeça, tá errado. Não é o tempo, não é a hora, não é o momento. Você precisa andar, fazer isso aqui. A igreja vai nascer, a igreja já existe, já tem pessoas, as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam ser saradas. Já tem os pastores, já tem tudo. E eu confesso que eu fiquei assim, às vezes que nem Jonas. Ah, não. Mas vamos fazer então o culto de quinta e durante a semana a gente faz outra coisa. Porque a gente é assim. A gente quer fazer do nosso jeito. Deus fala, faça, confia em mim. Mas os nossos olhos ficam tão fechadinhos, limitados com a nossa... Sabe, o campo pequenininho de 1, 2 metros que a gente não consegue ver. E eu não conseguia enxergar o que Deus tinha para mim de maior. E foi triste no começo. Foi muito triste. Porque às vezes a gente ouve de Deus um direcionamento, e quando esse direcionamento não condiz com o que a gente quer fazer, parece que a gente frustrou. Parece que você derrotou. Ah, eu derrotei agora porque não é do jeito que eu gostaria de ser. Eu sou um fracassado. Assim que eu me sentia. Falei pro Reca assim, nossa, que triste. Tá bom, é legal, mas que triste. Porque eu queria tanto. E foi necessário que Deus enviasse um pastor para vir falar comigo. Falar, gritando no meu ouvido o que ele queria. Chorei, aceitei. Mas eu não conseguia acreditar e ver além daquilo que os meus olhos me mostravam. Mas algo que eu tenho de muito bom, e eu sempre falo isso pro Reco, e eu me gabo muito disso sim, eu sou muito obediente a Deus. Muito. Ainda que me doa muito mesmo. Mas eu obedeço. E ali, graças a Deus, os pastores, os obreiros, as pessoas que estão aqui, nós iniciamos tudo isso aqui que está acontecendo. E foi o melhor 1 ano e meio que nós vivemos na nossa vida, né, Vi? Foi o melhor tempo que temos vivido. Deus tem enviado vocês. Temos vivido coisas lindas, milagres incríveis da parte de Deus, através da vida de vocês, através do que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas olha, se não tivesse escutado, e se não tivesse obedecido o que Deus queria 1 ano e meio atrás, como será talvez que estaríamos hoje? Vocês talvez estivessem de boa, mas eu tenho certeza que eu não estaria de boa. Porque eu sabia o que Deus tinha mandado eu fazer. Eu sabia o que Deus estava falando ao meu ouvido. E graças a Ele, graças à misericórdia dEle, que a gente obedeceu. Mas o que eu queria deixar assim registrado para nós hoje, às vezes dar um passinho para trás, às vezes dizer um não, renunciar a algo, abrir mão de algumas coisas por um momento, não faz de nós derrotados ou fracassados. Não faz de nós não merecedores das bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós. Talvez o passinho para trás é só se fortalecer mais. Às vezes o passinho para trás é Deus zelando de nós e fazendo com que, olha, comece a enxergar por um outro ângulo. Qual perspectiva a gente tem tido daquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Aquela multidão que acompanhava Jesus, a perspectiva deles foi: nossa, hein? Que palavra dura você está falando. Não é para mim não. Mas houve 12 que ficou ali e falou: é para mim. Eu quero crer, eu vou acreditar.
Eu vou seguir. Eu quero ver aonde que isso vai dar. E são os 12, né? 11, porque um caiu, foi do mal. Jesus deixa claro isso. São 12 mais 11, porque um é do mal, do maligno, é do diabo. Mas são através deles que hoje temos a oportunidade de falar, de ouvir do amor de Cristo. Foi através dele, da perseverança desses, que foi propagado o Evangelho. Foi através deles que a igreja foi estabelecida. Foi através deles que hoje podemos ter a oportunidade de entender quem Jesus é. Mas olha a perspectiva, olha a visão. Para alguns, né, fala assim, é o copo cheio e é o copo, como é que é? Um copo meio vazio e o meio cheio. É isso. É isso, gente. Carol, você sabe. Não tem, gente, aquele dito que fala do copo? Uns vê. Como que você tem encarado talvez o não de Deus? Como que você tem encarado talvez Deus te encorajando a viver algo novo? Porque viver algo novo é desesperador, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo do novo. Eu tenho medo de trocar as roupas. Eu vou na loja e escolho roupa tudo igual. E quando eu acho um igual que eu gosto, eu compro duas. Porque eu falo, vai que depois eu não... Essa blusa tem um branca, tem um preta, tem um creme. Porque eu tenho medo. Eu vejo as meninas, corta o cabelo, põe pra cima, pinta de roxo, pinta de verde. Quantos anos você me conhece, Ná? Quantos anos? Continua a mesma. Cabelo, o jeito do óculos. Eu troco óculos todo ano, mas ninguém vê. Porque eu tenho dificuldade com mudança. Eu tenho dificuldade de sair da minha área de conforto, que é enorme. É enorme. Eu gosto da minha vida do jeito que ela é quando não é movimentada. Mas quem me olha pensa que eu sou assim? Fala a verdade, gente. Vai, me ajuda. Vocês estão quietinhos. Você me vê assim? Minha vida não para. Todos os dias é coisa nova. É gente nova. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Mas não é porque eu sou assim. Deus me direciona a ser assim, porque se não for assim as coisas não vão acontecer. O frio na barriga, a dor de cabeça, a boca que estoura. Tá estourada aqui, eu disfarcei hoje. Preocupação, fico com medo, reto bebê junto, falei, meu beijo é só aqui, ó. Tem limite no campo hoje. Mas a gente não deve parar o que Deus tem para nós, porque a nossa zona de conforto é grande. Ah, porque eu tenho medo. Vai com medo, né, Gabi? Não, mas dá medo. Deixa aqui. É melhor, é mais seguro. Tá dando certo assim, para que eu vou mexer? Eu tô indo bem até agora, para que eu vou ter que fazer isso? Não é as perguntas que vêm? Ah, eu estou nesse serviço, mas está tomando meu tempo. Não, mas está bom assim. Para que eu vou sair, né, Andréia? E às vezes o que Deus quer é te fazer avançar. Se Pedro não tivesse se permitido ali, porque ele tinha escolha de acompanhar a multidão e falar tchau para você, Jesus, porque eu não quero não. Jesus deu escolha, Jesus não obrigou ninguém a andar com ele. Mas ele falou, eu te conhecendo... Eu vou abrir mão? Nunca. Eu quero ir. E eu vou. Errou bastante depois disso. Ele negou Jesus. Foi confundido no meio do povo. Um monte de coisa feia que aconteceu lá com Pedro. Mas foi um cara que Deus honrou demais. Foi o cara que Jesus falou, Pedro, a partir de você, diante de você, após você, será estabelecida a minha igreja. Você será aquela pedra, ou você será a igreja que será estabelecida na pedra. É isso. Imagina se ele tivesse aberto mão. Não abra mão do que Deus te chamou para ser. Não abra mão daquilo que Deus já colocou diante de você. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque o Senhor tem permitido que estamos aqui para que a gente conheça dele. Então você já não é uma pessoa que não conhece mais Deus. Talvez não tenha a fé necessária,
não está crendo ainda a ponto de dar os passos que Deus manda você dar. Mas hoje Deus te faz um convite para que você tenha liberdade de escolher: vou continuar assim, ou eu vou me posicionar e eu vou andar agora sentindo aquilo que Deus manda eu fazer. Viver mediano, viver no meio, no raso, é bom até certo ponto, mas chega uma hora que é necessário avançar, é necessário ir mais um pouquinho, é necessário ir, andar. Mas eu não estou vendo nada. Vai, porque isso é ter fé. Como que vamos amadurecer a fé se não caminharmos em direção a isso? Como que eu vou saber se a minha oração cura se eu não me permito orar? Como que eu vou saber qual é o meu ministério, qual é o serviço que Deus me convida a fazer se eu não faço nada? Nunca me dediquei a fazer nada. Aí falar: a igreja não é um lugar para mim, porque não tem nada para mim lá. Tem tanta coisa, pode vir que aqui tem. Se permita avançar, se permita errar. Ai, pastor, eu permiti errar. Sim, Pedro errou bastante, eu errei bastante, eu erro um montão, mas eu não aceito ficar prostrada no erro, eu não aceito estar e de qualquer jeito. Porque hoje, além de conhecer quem é o meu Senhor, eu o amo demais. E quando a gente ama, a gente zela. Às vezes estamos igual aqueles presentões. Sabe um presente? Quem gosta de dar presente aqui? Eu gosto de dar. Só que tem que dar primeiro. Vi, vamos lá, uma coisa que o Reco não gosta. Um livro talvez, ele não gosta muito de ler. Aí eu gosto de ler pra caramba. Aí eu vou lá na livraria, compro um livrão dessa largura pro Reco e falo: nossa, vou dar o presentão pra ele. Vou te dar, você vai gostar? Não. Qual que é? O presente tem que ser bom pra quem recebe, não tem que ser bom pra quem dá. Se nós estamos nos preparando para ser um bom presente para o nosso Deus, porque é isso que somos, precisamos manifestar a glória dele, porque somos a glória dele aqui. Como que somos uma glória para Deus que Deus não recebe? Se desejamos agradá-lo, tem que ser do jeito que ele quer, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Não, eu vou do meu jeito. Olha lá o que Jonas aconteceu. O peixe pegou ele, porque queria do jeito dele. Não, mas eu vou do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. É o caminho que ele deseja percorrer, que ele deseja que a gente percorra. O meu desejo tem que ser invalidado quando eu entendo qual é o desejo dele. E hoje Deus está nos fazendo conhecer que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Que melhor do que conhecer a Deus é obedecer. Que melhor do que falarmos que amamos é agirmos, é as nossas atitudes, ser de amor, ser daquilo que ele deseja que seja. Eu amo demais o nosso Senhor, demais. E hoje nem tudo que eu faço é porque eu gosto, mas eu faço porque ele fala para mim: eu gosto. E esse é o nível que o Senhor deseja nos elevar. Que a nossa fé seja tão grande, tão fortalecida, tão aprimorada, que as nossas vontades sejam alinhadas com a dele. Que não seja somente: porque Deus é bom, que Jesus... Não. Ele espera mais de nós. Ele espera muito mais de nós. E eu queria, para finalizar aqui, 1 Pedro 3, só para a gente finalizar e orarmos. Pedro 3, versículo, deixa eu ver, 12. Isso. Olha o que esse homem, depois que ele entendeu, que ele viveu, que acertou, que errou bastante,
Olha o que ele escreve ali e o que ele fala acerca de confiança, acerca de maturidade andando com Deus. Não é da noite para o dia, mas se nós não iniciarmos, não tem como o relacionamento ser aprimorado. Se não for dado votos de confiança, amizade não dá certo, namoro não dá certo, casamento não dá certo, relacionamento na igreja não dá certo, porque é necessário caminhar, é necessário se envolver, é necessário dar um voto de confiança, é necessário que a gente tenha intimidade. E olha o que ele fala assim, ó: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiças, serei felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causas de ameaça, e nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vossos corações, em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por... Porque o quê? Do que o quê? Pedro, ele fala somente até aqui. E aqui depois tem entendido tudo, porque aqui ele já era um apóstolo, ele já estava após Jesus, ele já estava ali estabelecendo a igreja, já havia estabelecido praticamente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E olha a maturidade dele. É melhor sofrer em fazer o bem, porque nisso vocês encontrarão felicidade. É melhor estar fazendo aquilo que Deus manda fazer, quando entendemos, do que viver simplesmente das nossas vontades. Porque assim como Cristo morreu por todos, também chegará um tempo que precisamos nos sacrificar por Ele. Às vezes viver a nossa vontade parece ser muito bom, parece que não vai dar nada, mas eu posso te garantir que dá. E quando obedecemos aquilo que Deus nos fala, desde as pequenas coisas, isso eu digo para o jovem, para o maduro, quando obedecemos, o Senhor libera virtude para nós. O poder dele é derramado sobre aqueles que entendem. Nessa mesma carta, Pedro fala assim, ó: se o medo de vocês não travar você, eu vou falar assim, velho. Se o medo de vocês não te travar, vocês viverão coisas tremendas. Se o teu medo não te limitar a confiar, a crer naquilo que Deus tem falado para você, te ordenado fazer, nós viveremos coisas maravilhosas. Nós viveremos coisas sobrenatural. Então não permita que o medo te trave, não permita que a tua limitação, que as dívidas, que os problemas, que o marido que ainda não vem à igreja, o filho que está nas drogas, limite quem ele é na tua vida. Continue, persevere, continue fazendo, continue buscando, continue orando, porque é Ele que vai derramar poder sobre nós. Fica de pé, vamos orar. Às vezes o medo faz com que a gente veja coisas aonde não tem. O medo faz com que a gente não acredite naquilo que está na nossa frente. E simplesmente medo de viver o novo, medo de confiar de novo, medo de acreditar, medo de se envolver. Não permita que o medo
limite de conhecer o Senhor. Passe de hoje, a partir de hoje, que essa oração, que esse culto nos faça migrar desse estágio de apenas conhecer, de ouvir falar. Jó fala isso, né? Dentro de todas as provações que ele viveu e tentações e perdas, ele fala assim: mas até aqui eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço por andar contigo. Às vezes as tempestades, a bagunça que a vida pode estar tendo nesse momento na tua vida, é só Deus sinalizando para nós: ei, entra no propósito, entra naquilo que eu desejo que você viva. Entra. Para quem você vai? Se não for Jesus, para quem? Quem mais podemos ir? Para onde? Como? Esse foi o texto que iniciamos a nossa mensagem. E eu queria que você curvasse a tua cabeça, orasse a Deus, e entregasse para Ele o teu temor, as tuas ansiedades, aquilo que talvez até esse momento agora te distanciou de viver o que Deus tem para a tua vida. O que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor. Mas precisamos avançar. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, acalma os nossos corações, acalma as nossas mentes, acalma, Senhor amado, as tempestades que às vezes nós mesmos fazemos, Pai, por não querermos entrar naquilo que o Senhor já nos chamou a fazer. E eu quero te pedir, Espírito Santo, nos faz enxergar como o Senhor deseja, nos faz agradável.